Bom, então, gente, começamos a mesa. Vou começar pela mesma ali, pelo como está. Você prefere começar? Então, esta mesa, eu vou ser muito estrita com o tempo. Lamentavelmente é assim, sempre o último fica assim, né? Mas, para que possamos ter um mínimo de debate, 15 minutos, tá bom? 15 a 20, não mais. Tá bom? Vamos tentar. Bem, boa tarde a todos, companheiros aqui da mesa, Graciela, que está coordenando, bom rever amigos, Mônica, nossa eterna presidente do Diese, prazer em te reencontrar, agradecer a Auroaldo aí pela Industrial, rever os amigos aqui de longa data, né, Luiz? Não vou nem dizer quanto tempo, mas, enfim, sempre é muito bom reencontrá-los. Eu vou começar aqui, primeiro fazendo uma propaganda da firma, né? Eu sou Nelson Caran, sou economista, trabalho no Diese já há um bom tempo, e desde 2018 o Diese tem feito alguns esforços aí de aproximar a sua produção técnica e assessoria ao Diese nesse tema das mudanças climáticas e o mundo do trabalho, né? Boa parte do debate que a gente vê no Brasil e também parte no exterior, sempre acaba sobressaindo mais a dimensão do meio ambiente, econômica, e muito menos a do trabalho, né? Então, o nosso esforço ali do Diese é de justamente estar conciliando aí essas duas agendas. Então, desde 2018, o Diese vem iniciando aí algumas investidas. Nós iniciamos aí essa jornada num intercâmbio internacional, onde nós fomos recolher experiências sindicais aí de diversos países, como é que eles estavam trabalhando esse tema da mudança climática. Tem coisa muito interessante, tem avisos importantes aqui para o movimento sindical desse trabalho, que está num relatório que o Diese publicou. Um dos avisos aí que eu já vou dar um spoiler é que a gente tem que ter, que eu digo aqui, o movimento sindical, muita clareza nesse debate para não cair naquilo que, por exemplo, eu vi lá na Inglaterra entre eletricitários e a central sindical, a TUC, que estavam quase que em conflito por conta de divergências no encaminhamento da discussão da transição energética, né? Então, acho que nós temos que estar aqui bastante municiados aí de informações e ter um trabalho intersindical para que a gente não transforme esse tema aí numa disputa sindical, né? Um outro spoiler aí que a gente já, talvez o Gaio vai falar, o Gaio aqui é o meu mestre, né? Até me sinto mais à vontade de falar antes dele, porque senão depois dele tudo fica mais difícil aí de a gente agregar alguma coisa, mas um debate grande aí também no movimento sindical é quem representa esses trabalhadores dos novos segmentos, né? Então, acho que esse cuidado sindical é importante. Nós estamos realizando no Diese, já tem alguns anos, um trabalho de apoio à discussão da transição energética do carvão na região sul do país, Paraná menos, mas Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, nos aproximamos dos sindicatos de mineiros, estamos fazendo uma discussão sobre como é que essa transição energética, a saída do carvão afeta eles e como é que a gente constrói alternativas ali para essa situação. Então, tem um vasto trabalho de pesquisa já feito aí nessa direção. Iniciamos, no final do ano passado, um trabalho também na perspectiva da transição energética com a FUP, a Federação Única dos Petroleiros, que abraçou a ideia de fazer esse debate dentro da FUP e dentro do movimento dos petroleiros, e estamos iniciando um processo de olhar como é que a gente trabalha a descarbonização das refinarias de petróleo aqui no Brasil. Realizamos um trabalho que dimensionou o que são os empregos verdes no Brasil, porque a gente tem falado muito, emprego verde, alternativo e tal. Nós fomos lá investigar e dimensionar um pouco qual é esse mercado de trabalho. Talvez, se eu tiver tempo aqui, eu falo um pouquinho dessa pesquisa. Fizemos uma publicação muito interessante com o WWF, resgatando o que é transição justa
para o Canadá, Espanha, Alemanha e Chile. Então, trouxemos essas experiências internacionais para subsidiar também o debate sindical aqui no Brasil. Enfim, estamos fazendo um pouco a nossa parte, né? Trazendo aí um conjunto de informações, pesquisas aí que apoiam o movimento sindical a fazer esse debate. Eu queria começar aqui trazendo uma preocupação e agradecer a Andréia pela pergunta, porque essa era justamente a minha questão inicial, que ouvindo as falas aqui de hoje, eu fiquei com a impressão de que talvez a gente não tenha ainda um entendimento do contexto que nós estamos fazendo esse debate das mudanças climáticas, né? Nós estamos dizendo assim, não, hoje, além da dimensão econômica, social, que já faz anos aí que está em debate nesses acordos internacionais, aí que foram muito bem retratados aqui, agora entrou um elemento novo nessa parada, né? Que se chama a questão ambiental. Eu não sei, aqui fica uma preocupação, mas já uma sugestão ao Rebrip, que talvez fosse muito interessante a gente reservar um tempo para aprofundar esse debate sobre quais são as condicionantes do meio ambiente para o planeta. Porque aqui a gente fala, não, nós estamos falando de transição verde, transição ecológica, sustentabilidade, e aí a gente vai e olha para o nosso setor e toca a vida como se nada disso estivesse acontecendo, né? E o que hoje está colocado enquanto restrição ambiental é o seguinte, nós não temos mais tempo para reverter essa situação. Qual é a situação? Vocês já falaram aqui, mudança climática está aparecendo aí nas inundações, nas queimadas, no derretimento das geleiras, que vai elevar o nível do mar, que vai inundar várias cidades aí costeiras. Enfim, os cientistas estão dizendo o seguinte, nós temos uma década para resolver isso. Nós estamos chegando numa encruzilhada que é a seguinte, nós não vamos ter mais retorno para isso. Quando eles dizem não vai ter mais retorno, é o planeta não vai ter mais retorno. A nossa vida vai estar em risco. Nós estamos aqui numa geração que talvez ainda sobreviva um pouco aí a essas intempéries, mas nossos filhos, nossos netos, certamente não terão a mesma zona de conforto e de fuga, né? Então, nós precisamos ter muito claro que essa questão ambiental, hoje, ela está colocando um limite, inclusive, para o crescimento das economias. Eu acho que esse é o debate que tem que ser enfrentado. É um debate difícil, complexo, é chegar e dizer assim, olha, todos esses setores industriais aí que vocês estão dizendo que tem que ser incentivado, talvez alguns deles desapareçam, talvez alguns deles tenham que dizer assim, olha, não vai dar mais para crescer nesse ritmo. É esse o debate que tem que ser feito, né? Então, eu saio daqui um pouco animado, mas também preocupado em que a gente deve aprofundar essa dimensão. Nós talvez não estamos entendendo adequadamente o que significa colocar o meio ambiente nesse tripé de negociação internacional, né? Não é só uma grife, né? É algo muito mais sério que isso. Então, acho que esse é o primeiro ponto, porque se a gente for ver, aí acho que tem alguns elementos importantes. A solução para esse enfrentamento das mudanças climáticas, ela é global. Nós estamos falando aqui o tempo todo, estamos numa perspectiva que vai pensar a industrialização não no ritmo da globalização, mas dos espaços nacionais, mas a solução para esse enfrentamento ambiental é global. Nós estamos fazendo, e devemos fazer esforços locais, regionais, mas não adianta a gente fechar uma mina de carvão lá em Candiota, no Rio Grande do Sul, e continuar importando carvão da Colômbia para as siderurgias brasileiras. Ou não adianta a Alemanha fazer a lição de casa e dizer assim, olha, nós estamos encerrando as minas de carvão e tal, e na primeira crise que acontece com a guerra na Ucrânia, eles vão comprar carvão da África, ou já estão reativando usinas a carvão.
Então, não tem uma solução que não passe por uma pactuação global. Não fosse isso, o norte global não estaria de olho aqui na Amazônia para dizer, a Amazônia é o pulmão do mundo, nós temos que preservar e tal. Esse é o maior retrato de que essa solução tem que ser global. O segundo ponto é olhar para uma situação, o Brasil tem uma situação mais confortável nisso, né? Nós temos uma matriz energética mais limpa. Se a gente for ver quem que emite CO2 aí que está causando todo esse transtorno ambiental aqui no Brasil, 75% das emissões de CO2 são desmatamento e agropecuária. Ou vamos pôr na conta da agropecuária. 75%. Então, a indústria não tem que fazer nada. Acho que nós temos que também ter muito cuidado nessas leituras, porque a questão não é só descarbonizar. Descarbonizar é uma ação. Agora, adianta eu descarbonizar tendo uma usina nuclear que não emite nada de CO2, mas é literalmente uma bomba atômica para o planeta, né? Nós estamos perdendo biodiversidade. Então, nós temos que cuidar dessa riqueza planetária, né? Nós estamos perdendo conhecimento dos povos tradicionais, que nos ensinam aí que essa relação homem-natureza não se divide, que é uma só. Então, tem um esforço que vai para muito além da descarbonização. Então, acho que essa é uma outra dimensão importante nesse debate. Terceiro, não vai esses processos de transição, as ações que vamos ter que fazer, não vai afetar uma ou outra categoria. Não é problema só de mineiro, não é problema só de petroleiro. Vai ser um problema que vai estar perpassando diferentes categorias, entre elas, uma aqui dessa emblemática casa, que são os metalúrgicos que já estão enfrentando a discussão, carro elétrico, carro híbrido, como é que vai... Bom, que dizem aí, eu não sou especialista, o Luiz Paulo, vocês podem dizer melhor do que eu, que um carro elétrico tem 1/3 de componentes de um carro a combustão. O que nós vamos fazer com a indústria de autopeças? Né? Os frentistas de posto de gasolina é uma categoria que vai ser impactada, né? Os trabalhadores rurais, enfim, tem um conjunto, não é obra de preocupação de uma única categoria. Pensando nisso, o movimento sindical, já nos anos 70, o movimento sindical americano cunhou o termo da transição justa, né? O Guy depois fala com mais propriedade do que eu, mas porque estava enfrentando exatamente lá nos Estados Unidos o debate sobre o fechamento de uma usina nuclear. E aí eles disseram, opa, bem, podemos até discutir aqui, fechar a usina nuclear, mas lembrem que tem trabalhadores, que tem uma comunidade envolvida nessa atividade que tem que ser olhada. E é assim que nasce e vai sendo incorporada nos acordos internacionais o termo da transição justa, que nada mais é do que buscar um olhar ambiental, econômico e social nessa disputa aí sobre as mudanças provocadas pela questão ambiental, né? Então, esse é o outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Para ir nos impactos, e para a gente começar a perceber como é que essas mudanças já vão acontecendo e vão na contramão disso que nós estamos dizendo que deveria nos nortear. Esse estudo de empregos verdes no Brasil, que nós fizemos, indica que nós tínhamos um mercado de trabalho formal, que a gente poderia chamar de verde, vamos botar aspas nesse verde, porque esse verde também já está sendo capturado aí por muitas ideias aí não verdes, né? Ele representa 6,7% do trabalho formal no Brasil. São algo em torno de 3 milhões de trabalhadores que estariam nesse mercado. Ou seja, é um mercado muito pequeno, né? Então, a boa notícia para nós podemos crescer por aqui, né? Agora, temos que ver
quais os setores que nós vamos impulsionar para esse crescimento do trabalho verde e qual é o perfil desse trabalho verde. Porque o que nós vimos que dessas ocupações, o que acontece? Reproduz a desigualdade no mercado de trabalho no Brasil. 55% dos empregos verdes estão na região sudeste, concentração regional. 90% são de homens, então não tem incorporação feminina. Ganham menos do que a média dos trabalhadores em setores não verdes. E por aí vai. Então, não adianta a gente criar um emprego verde e dar uma volta atrás na qualidade desse emprego. Não vamos fazer nada sobre isso. Bom, não fazer nada tem o chamado custo de inação, né, que os economistas gostam. Nós vamos sofrer no lombo do mesmo jeito. A OIT estima que para 2030, o impacto das mudanças climáticas no Brasil vai ser equivalente a uma perda de 850 mil postos de trabalho. Então, se a gente não fizer nada, nós já estamos perdendo de saída. Agora, vejam como se nós não tivermos um protagonismo, nós que eu digo, os sindicatos, os trabalhadores, nesse debate, a gente vai ser engolido por ele. Energias renováveis, já estou encerrando aqui. Tá bom. Energias renováveis, é a grande bola da vez aí. Todo mundo está falando, não, o Brasil vai investir na eólica, na solar, é a nossa redenção. Ótimo, estamos de acordo, né? Mas qual é o movimento que está acontecendo em relação a isso? Primeiro, gera muito pouco emprego. Não vamos achar que nós vamos resolver problema de mercado de trabalho com renovável. É muito pouco emprego. Os dados da Eólica diz que para cada megawatt investido gera 10 empregos. Mas daí você vai ver desses 10 empregos, quais são aqueles empregos firmes, fica lá 2 ou 3, porque o resto a maior parte de emprego é construção civil, é emprego temporário, não é emprego. Remuneração. Esses dias eu estava numa entrevista com o presidente aí da AB Solar. Ele veio falar entusiasmado para nós na entrevista, veja bem, olha só que fantástico, a remuneração na Solar, média é de 2 salários mínimos. Aí quando ele viu que a gente ficou quieto, né? Ele falou, não, mas veja que tem gente que ganha mais, gente que ganha menos. Como é que eu vou convencer um trabalhador mineiro do carvão, que hoje ganha 4 salários mínimos em média, para migrar para um trabalho de renovável que vai pagar metade do que ele ganha? Né? Então, nós vamos ter que aprofundar esse debate. Ainda em relação à eólica solar, a discussão sobre os impactos sociais. Muitas terras aí de pequenos agricultores, trabalhadores rurais, estão sendo arrendadas para colocar aquelas torres. Primeiro que tem problema de som, de barulho terrível para aquelas populações. E segundo, que eu fiquei sabendo esses dias, mais grave, as pessoas que estão arrendando aquela terra, aquela propriedade, estão perdendo o certificado lá de função social da terra, e isso tem trazido problemas no reconhecimento da aposentadoria especial para essas pessoas. Então, olha só como é que a gente vai entrando nessa discussão meio sem planejamento e os efeitos práticos disso, né? Sem falar naquilo que já foi dito aqui na dimensão tecnológica, né? A Alemanha está muito interessada no hidrogênio verde, porque eles têm a tecnologia, os dinamarqueses estão interessados na eólica, porque eles dominam os aerogeradores, e a China está muito interessada na solar, porque os principais componentes vêm de lá. Então, tem um debate também de como é que a gente trabalha a redução, né, dessas desigualdades tecnológicas, agregando valor na cadeia nacional, né?
Enfim, acho que são aqui alguns dos desafios que estão colocados aí para o movimento sindical. Fico muito feliz que esse debate esteja feito aqui nessa casa, já com representantes de diferentes categorias, porque eu acho que esse debate também é uma excelente oportunidade, não só para ampliar a conversa intersindical, como para aproximar os sindicatos de outros setores da sociedade. Então, nós não vamos fazer esse debate sozinho, nós vamos ter que chamar os jovens, vamos ter que chamar as mulheres, vamos ter que chamar o movimento ambientalista, o pessoal do movimento da mineração, enfim, vamos ter que fazer uma grande frente de articulação para avançar. E aqui fica também uma cobrança, para finalizar aqui para os sindicatos. Incluam nas suas pautas de negociação a dimensão da transição energética justa. Acho que já ajuda a dar um bom passo nesse protagonismo que é essencial para esse debate. Nós fizemos um levantamento na Industrial, nos acordos macro-globais da Industrial, dos 47 acordos, apenas 4 falam de transição energética justa. O Diese levantou dos 31 mil instrumentos normativos que nós acompanhamos no banco de acordos e convenções coletivas, 1,5% deles só tratam de negociação coletiva. Então, esse é um debate que ainda está interditado, aí tem a famosa chantagem patronal, que ou você quer emprego, ou você quer cuidar do meio ambiente, mas que nós precisamos também avançar aí em termos de negociação. Bom, muito obrigado, e depois eu sigo aí para o debate. Muito obrigada, Nelson. E isso que você estava falando, eu acho que é interessante, a Rebrip também já se ofereceu um pouco como essa umbrella, como esse guarda-chuva, que poderia também ajudar nessa questão de juntar diversos setores, inclusive fora dos sindicais mais próximos também, feministas, ambientalistas, etc., para discutir estes temas que são extremamente importantes. Então, sempre estamos à disposição. Criamos até já um GT Indústria dentro da Rebrip, então também quem quiser participar mais de perto, nos avisa, se anota no GT, e também não esqueça de deixar a assinatura, né, com os dados, para que possamos também, em algum momento, mandar alguma informação. Bom, passo rápido a palavra para Daniel, e foi ótimo o tempo, então vou também te contar 20 minutos. Pronto. Tudo bem, companheirada? Obrigado. Elton, desculpa te deixar por último aí, mas acho que é da casa, não sei se você está com tempo de... Então, pronto, esperamos junto. Bom te ver, é bom estar demais aqui nessa casa, como a Mônica já disse, é um orgulho falar nessa casa. Eu, inclusive, passei algumas noites em claro aqui naquela semana terrível, que todos nós sabemos de qual se trata. Passei aqui dentro desse sindicato, mas também estive aqui naquele dia onde nós começamos de novo a mudar a história do país. Portanto, eu fico muito grato a todas e todos. E essa experiência diz muito desse debate também que nós estamos discutindo, né? Nós estamos discutindo essas perspectivas da reindustrialização. Acho que uma grande parte desse debate iniciou naquele fatídico dia e naquelas conversas, e também ao escutar o presidente Lula, assim que saiu de Curitiba, que veio para cá. E dizer isso para poder começar uma conversa, tentar ser rápido aqui, tentar não ser repetitivo, porque, afinal de contas, muito já se disse aqui e nós não temos também muito tempo. Mas tem uma agenda que ela é extremamente simbólica e estratégica para esse período, e que eu acho que cada vez mais a gente tem conseguido mobilizar o movimento sindical brasileiro. E aí não só a CUT, é muito bom a Mônica estar aqui, acho que tem outros companheiros de outras centrais também, e também a Rebrip e outras entidades. Nós temos, e o Diese e o Caran, nós temos viajado bastante, né? Não só o Brasil, inclusive, para debater esse tema. O Elton é bom voltar a escutar, quero escutar os metalúrgicos de novo, e voltar a encontrar o Elton, muito bom aqui. Com o Aroaldo a gente tem rodado também um bocadinho, né? Mas nós começamos na CUT um esforço há um tempo atrás de tentar entender o que significa isso. No Acordo de Paris, esse debate já vem de antes, mas o Acordo de Paris, o preâmbulo, insere um espaço muito importante que tem tudo a ver com os trabalhadores e trabalhadoras, e a gente tem que deixar claro isso para os nossos sindicatos, que tem a ver com todas as categorias e com todos os ramos, que é o debate sobre transição justa. Nós estamos vivendo um debate que vai alterar, de certa forma,
todo o processo de reorganização dessa agenda comercial e dessa reinserção de cadeias globais, e que ela passa por esse debate ambiental. Não é à toa que o presidente Lula, a primeira viagem do Lula eleito ainda, é para o Egito, é para a conferência no Egito, para a conferência de Sharm el-Sheikh, conferência do clima no Egito, ainda eleito, e, pelo que eu estou acompanhando de todas as viagens, não tem uma viagem onde o tema ambiental e o tema que entra de várias formas, entra fetichizado, entra sequestrado, entra atravessado, ou algumas vezes entra justo, e o presidente Lula tem entrado em muitos debates de forma estratégica, então tem entrado em todos os discursos e, em grande parte dos acordos comerciais, a agenda ambiental. Por isso vai ter muito a ver com a política industrial brasileira, vai ter muito a ver com a geração de empregos, vai ter muito a ver com as políticas sociais brasileiras. Então, deixou de ser um gueto, né, como o cara estava dizendo, deixou de ser uma agenda que o próprio Lula, em 2003, fazia, os primeiros governos, a agenda ambiental era meio que piada até de vez em quando, não só pelas tretas com a Marina, na época, mas também porque, não, é coisa de plantar árvore, plantar maconha e coisas do tipo. Hoje não, hoje está muito claro e evidente. Todo o processo de reorganização, inclusive a mobilização mundial de investimentos, vai ser por essa nova agenda global da descarbonização. E como é que a gente se insere nessa agenda global da descarbonização? Todos os fundos de investimento, todos os grandes fundos de pensão, todos os que se movem no mercado de capitais e também no mercado produtivo, se inserem agora a partir dessa nova perspectiva. É efetivamente uma emergência climática global, todos, tirando um ou outro negacionista, mas acho que nem esses negacionistas verdadeiramente acham que isso não é um problema a ser enfrentado, todos e todas têm dimensão que esse é um problema a ser enfrentado. Como vai ser e quando vai ser, é essa a disputa que nós estamos fazendo. E o presidente Lula reposiciona o Brasil nessa agenda de uma forma super estratégica. E o Brasil tem tomado um certo protagonismo, e vamos ver agora na próxima conferência, que vai ser em Dubai, agora em dezembro, mas já tem uma dimensão completamente diferente ao trazer a Conferência do Clima para o Brasil, para Belém, para a Amazônia brasileira, e o que isso significa. Não só do fetiche que é a Amazônia para o mundo, mas também do que é mobilizar uma área tão importante para debater também ali, não é debater só floresta, é debater cidades, é debater agricultura, é debater indústria. Então, como é que a gente reorganiza isso? Então, há um processo de reorganização dessa política de investimento e dessa política de mobilização. E isso, para nós, é importante acionar, porque são muitos os fundos que vão ser reorganizados para isso. E o Brasil vai ter a capacidade, não é à toa que o Haddad foi lá para Nova York anteontem, lançar esse fundo de investimento, esses fundos verdes, ou o próprio Fundo Amazônia. Muitos desses recursos vêm para o Brasil, e muitos deles podem ser acessados pela classe trabalhadora. E é isso que nós temos que começar. Nós temos organizado na CUT, nessa Secretaria de Meio Ambiente, na qual eu estou colaborando com o trabalho, enquanto secretário, mas, junto com os demais ramos dos sindicatos, o que é essa política de transição justa. E temos disputado isso. E eu acho que é tarefa de todo sindicato aqui, e é tarefa dos sindicatos metalúrgicos, e é tarefa também da Industrial, e, portanto, é ótimo a Mônica e o Aroauro estar aqui, como pautar o governo brasileiro, que nós temos condições, nós temos abertura, de sair dessa lógica de debater a descarbonização, nessa perspectiva só financeira, dos investimentos, do mercado de carbono, e como materializar ela na vida do povo brasileiro e da classe trabalhadora. Portanto, ao inserir o capítulo de transição justa, tanto no preâmbulo do Acordo de Paris, como depois no Acordo de Implementação da última Conferência do Clima, abre uma porta muito importante para nós. Então, tem que ter recurso. Os países, ainda mais o Brasil, que tem um presidente, dirigente sindical, que veio do movimento sindical, e que vai presidir, além do G20, o BRICS, e vai presidir a COP, também a COP29, e já co-preside a COP29 e preside a COP30, como é que apresenta essa agenda? E aí tem que ter recurso para isso. Então, nós temos que construir uma agenda onde nós, movimento sindical, todas as centrais, pautem o governo brasileiro e pautem não só o Ministério do Trabalho, não só o Ministério do Meio Ambiente, mas o conjunto do governo brasileiro pela construção do Plano Nacional de Transição Justa.
ou Programa Nacional de Transição Justa. Chame como quiser chamar o governo, mas nós temos que ir para dentro do parlamento, tem que ir para dentro do governo pautar. Não está lá na fala do Lula hoje, não sei se vai sair, ainda não vi a fala, nem o texto, nem a fala do Lula nessa reunião com o Biden. Mas já está, o conteúdo já está. Então, de que forma nós materializamos esse conteúdo num programa e num plano? Então, demandar a construção do Plano Nacional de Transição Justa, para nós, é extremamente estratégico. Porque aí nós vamos dizer que a transição justa é como está no Acordo de Paris e no Acordo de Sharm el-Sheikh, é para o mundo do trabalho. Ela tem que ter um olhar para o mundo do trabalho. Porque se você jogar no Google transição justa, só esse termo, transição justa, no Google vai aparecer a Neoenergia, a Iberdrola, a Shell, a Total, sei lá, as metalúrgicas, a Vale do Rio Doce, dizendo que estão fazendo transição justa. Sabemos que não é. Transição justa é quando organiza e insere essa perspectiva a partir dos impactos e a partir das possibilidades que essa transformação do modelo de produção nos oferece. O que está sendo apontado hoje no mundo é triste de ver. Sinceramente, a gente brinca, e é uma fala que é meio que recorrente, mas que a gente tem que entender ela e atuar a partir dela, que a gente sai no mundo falando que no Brasil, quanto mais verdes são os empregos, piores eles são. Porque são desqualificados, são terceirizados, são quarteirizados, são de baixa remuneração, são pejotizados, e quando a gente vai tirar, e aí o GES tem começado a fazer, tem feito isso muito bem, o INEP, da Petrobras, dos companheiros da FUP, tem feito isso muito bem. Quando a gente vai olhar os empregos que são gerados na eólica, na solar e em vários outros setores desses chamados empregos verdes, eles são de baixa qualidade. Então, nós temos que reivindicar que esses vários fundos que estão sendo mobilizados mundialmente também olhem para essa reorganização do mundo do trabalho. E, infelizmente, gente, o que está claro, está posto cada vez mais, que essa balela que se vende no capitalismo verde de que a transição ecológica, a transição energética vai gerar novos empregos, ela pode gerar, mas vai gerar muito menos empregos do que os que vão ser perdidos. Portanto, discutir a qualidade desses empregos é muito importante, discutir redução de jornada de trabalho, como a Ademar e outros estavam colocando aqui, é importante, discutir a redivisão internacional do trabalho, um processo de integração é extremamente importante. E discutir essa reorganização da divisão internacional do trabalho, como estava colocado em várias mesas aqui, esse processo da regionalização, e o Brasil tem um capítulo interessante para cumprir agora, nesse momento, significa também discutir um outro termo que você já deve ter escutado, que está muito em voga aí, que é a neocolonização. Então, nós estamos de frente a uma nova agenda colonial. Então, o que significa essa nova agenda colonial? Que muitas vezes a gente acha maravilhoso, né? O debate com o Joãozinho e com o João Carlos, a gente tem conversado bastante também em outros momentos, mas não sei se ele está nos assistindo agora. Mas acho que era tu que estava, o Harold tinha comentado, né, que você estava debatendo esse tema do hidrogênio verde. Então, como é que a gente sai desse fetiche de achar que isso é a solução do mundo, ou que esses cataventos catando energia eólica aí vão ser a solução do mundo, e como é que a gente enxerga aquilo ali a partir de uma lógica de reorganização desse capital, onde, infelizmente, o que se desenha hoje é a tentativa de impor uma nova rodada colonial ao sul global. Então, tem uma demanda crescente por minerais críticos, pelos minerais chamados terras raras, tem uma demanda crescente por energia, tem uma demanda crescente que é mais importante para isso, e muitas vezes não é nem quantificada, porque nós vivemos todo esse processo no governo Lula, nos primeiros do governo Lula, assim, no começo do governo Dilma, do chamado boom das commodities, que é o consenso das commodities, né? Todo mundo diz, o Lula surfou no boom das commodities, porque a soja estava lá em cima, o minério de ferro, o minério de cobre lá para o Chile, então os países do Sul ainda tiveram um respiro durante esse processo, inclusive passaram não tão mal pela crise de 2008, porque tinha o tal do boom das commodities, que depois... Pá. Hoje, o que se vive, o que se aponta, na verdade, é um novo consenso, que é esse consenso da descarbonização. Então, tem uma demanda gigante por esses minerais críticos, aí tem essa corrida, que, inclusive... o Brasil acabou entrando completamente atravessado nela por conta do governo Bolsonaro, na corrida para retirar o lítio o mais rápido possível, retirar uma série de minerais o mais rápido possível, mas tem uma coisa, tem uma demanda que aí é um novo processo de mercantilização da natureza, que ele, às vezes é pouco percebido. Enquanto a gente acha que commodity, em geral, e na Bolsa de Valores, ainda é mais ou menos, soja, milho, ou minério de ferro, minério de cobre, minério de níquel, minério de qualquer coisa. Na verdade, esse novo processo transforma em commodity
a terra e a água. Então, mais do que esses outros processos, a terra e a água, o que o mercado de carbono faz, o que é tão propagado mercado de carbono, e depois, com o tempo, acho que nós vamos ter que estudar um pouco melhor, né, o que é o mercado regulado, o que é o mercado voluntário, mas o que o mercado de carbono efetivamente faz, e o agronegócio está super de olho nisso, inclusive essa semana está fazendo uma disputa gigante lá no projeto de lei de mercado de carbono, que está em discussão no Senado, é transformar mais ainda a terra, seja ela com floresta, com minério, com soja, qualquer tipo de coisa que tiver sobre a terra, é mercantilizar essa terra e transformar ela em commodity. Porque aí a terra, até com floresta, que o agronegócio foi lá, tomou de conta, ou se reflorestar, ela vai valer uma commodity. Ela vai lá para o mercado, vai valer um valor X. Então, ele pode, inclusive, brincar com esse valor da terra. Os grandes detentores de terra aqui no Brasil vão poder brincar com esse valor da terra, do commodity de terra, no mercado de valores, na bolsa de valores. Porque se a soja está mais valorizada, desmata, planta soja. Ah, não, deu uma recuada, recua aqui no processo, ah, não, vamos vender crédito de carbono, deixa as florestas em pé e vamos vender crédito de carbono. Então, uma nova rodada de financiarização. Então, primeiro, como é que a gente responde a isso enquanto nação, e nós temos que disputar isso enquanto povo, enquanto sul global, enquanto América Latina, enquanto Brasil, mas também como é que a gente se organiza para isso, para enfrentar isso enquanto trabalhadoras e trabalhadores. Nós, na CUT, como eu havia dito, não sei quanto tempo eu tenho, mas nós temos representado isso, temos congresso da CUT agora em outubro, vamos também discutir isso e queremos reorganizar para fazer essa disputa, 5 minutos, fazer essa disputa efetivamente no governo brasileiro para pautar o Programa Nacional de Transição Justa. E nós temos recursos para isso. Todas essas rodadas de negociações que são feitas na COP, envolvem, e esse é o capítulo desse período agora, foi o da COP de Sharm el Sheikh, terminou o plano de implementação, essa COP agora de Dubai é a COP do dinheiro. Então, como é que isso vai se materializar enquanto dinheiro, enquanto investimento? O Lula e o Haddad foram lá, lançaram aquele fundo de investimento, tem um monte de outros fundos de investimento, os fundos, a BlackRock, por exemplo, tem um monte de fundo de investimento verde, que financia inclusive o Milei, né? Um dos grandes financiadores do Milei lá na Argentina, do governo anarcocapitalista da Argentina, são os fundos verdes da BlackRock. Mas tem também muito recurso para a chamada adaptação, mitigação e perdas e danos. Então, vão ser várias as mobilizações internacionais de recursos que vão ser para esses 3 setores, que é para o combate à mudança climática. Então, primeiro, é como é que você se adapta para uma mudança que já acontece, aí nós estamos sofrendo com as enchentes, como é que você mitiga isso, como é que você tenta, e aí tem a ver também, óbvio, a transformação da indústria para a emissão de menos CO2, ou a captura desse CO2, tem as falsas, nós chamamos de falsas soluções também, para continuar emitindo, aí se captura, tudo mais, e tem perdas e danos, que é reparar a quantidade de desgraça que está acontecendo no mundo, como essa que está vivendo lá no Rio Grande do Sul, mas que aqui em São Paulo acabou de viver também, e que nós estamos vivendo lá no Cerrado também, que é seco e tudo, e estamos vivendo em todo canto. Então, como é que a gente acessa esse recurso? Uma das propostas é que nós, trabalhadores, tenhamos acesso aos recursos nacionais, que o Banco Mundial já aportou um monte aqui, que o BNDES já tem um monte de fundo, que são os recursos para adaptação. E o que é adaptação? É adaptar efetivamente o povo para os impactos. Quais são os impactos que nós já estamos diagnosticando? Mudança produtiva, né? Tem fábrica fechando, tem mudança na matriz energética, tem fábrica que pode vir a ser criada, nessas fábricas estão sendo criados empregos ruins, ou não tem qualificação, ou uma das justificativas é essa. Então, nós temos recurso para, num Plano Nacional de Transição Justa, mobilizar muitos recursos para que os nossos sindicatos, ou o Sistema S, como queira, ou criar um processo de requalificação de mão de obra para essa categoria, para essas categorias que estão perdendo, que estão tendo trabalhadores e trabalhadoras que estão sendo demitidos, ou que estão em vias com esse processo de alteração, ou para requalificar, para reorganizar um processo de formação e de qualificação de mão de obra para esses novos setores. Então, isso tem tudo a ver com os nossos sindicatos, com as negociações coletivas e com a agenda que nós temos para propor ao governo brasileiro. Portanto, discutir hoje transição justa e meio ambiente é também discutir nossos acordos coletivos. Mas, mais do que isso, óbvio, é discutir quais impactos nós estamos sofrendo sobre isso.
E é isso nós temos que ter, mais do que nunca, e com o movimento sindical enfraquecido, como foi pelos últimos governos, mais do que nunca nós temos que ter solidariedade, unidade de classe e unidade na luta. E esse tema ambiental, ele é um dos grandes mobilizadores. Qualquer sindicato, de qualquer categoria que for, que conseguir ir para as ruas, que conseguir ir para os locais de moradia, que conseguir, até nos locais de trabalho, discutir os impactos do meio ambiente, vai conseguir dialogar com a classe trabalhadora. E aí tem índices de adoecimento psíquico. Não estou nem dizendo das mortes, dos adoecimentos por contaminação, tudo, mas o Brasil é dos países do G20, não, dos países do G77, ou seja, 77 maiores economias do mundo, o país campeão em adoecimento psíquico por receios da mudança climática. Então, você tem dados que mostram isso. Por quê? Porque nós passamos por um governo Bolsonaro, que fez o que fez, né? Criou o Dia do Fogo, onde todo mundo estava, pelo menos muitos países estavam fingindo que estavam começando a se mobilizar para atender a essa demanda de descarbonização, aqui estava se criando o Dia do Fogo. Então, temos muitos impactos também, temos impactos que são muito mais sensíveis. E, mais do que isso, nós temos uma sociedade muito desigual, então ela sofre muito mais. Que aí, óbvio, as mulheres vão sofrer mais, os trabalhadores e trabalhadoras, os moradores das periferias vão sofrer mais, negros e negras vão sofrer mais, comunidades e povos tradicionais vão sofrer ainda mais. Então, o Brasil está muito mais suscetível a, inclusive, adoecimentos psíquicos, com pesquisas da OMS, com adoecimentos psíquicos. 81% dos brasileiros entrevistados dizem que estão com medo do futuro por conta das mudanças climáticas. Isso no mundo é 72. Nos países do sul global, é 77. No Brasil, é 81%. E é real, e nós podemos dialogar sobre isso com as nossas categorias. Se nós, movimento sindical, junto com outros movimentos sociais, essa capacidade que nós temos de articular movimentos sociais, iniciar um grande processo de mobilização para dizer, essa é uma agenda nossa, essa agenda da descarbonização, essa agenda da sustentabilidade, ela não é uma agenda da ESG, não é a agenda de ESG, ela não é uma agenda do capital financeiro, ela não é uma agenda das empresas, é uma agenda nossa, do povo brasileiro, do povo. É o que mais sofre, é o que vai sofrer impacto. Então, como é que nós pautamos? Aí muda a lógica. Aí não é as empresas tendo que responder, por conta de investimentos verdes lá, a ESG. É as empresas, efetivamente, tendo que alterar seu processo produtivo, tendo que alterar a forma, inclusive, ou alterar até o que produz, porque nós temos também que passar, em algum momento, a discutir isso, né? Produzir o quê, para quê, por quê, para poder, aí sim, pensar qual é a agenda de reindustrialização brasileira. E aí, com isso, termino, porque acho que faltou uns 3 temas, mas um deles estava na crista da onda aqui, que é a tal do hidrogênio verde, né? Porque tem todo esse processo de reconfiguração da produção energética no Brasil, que não mudou tanto assim, porque o Brasil já tinha uma matriz relativamente limpa, em comparação ao mundo, porque era muito hidroelétrica, isso da energia elétrica, né? E agora, acrescentando muito eólica e solar, mas com um monte de impactos. Não pensem que aquilo ali é energia limpa, não chamem aquilo ali de energia limpa, porque não é limpa, tem impactos nas comunidades, tem impacto nos territórios, tem impacto na extração de minério, tem impacto em um monte de lugar. Mas, para além disso, tem toda uma agenda comercial, que nós estávamos falando lá, dessa nova agenda do neocolonialismo, mas que nós não podemos deixar, e temos que impor uma agenda do sul global, pelo processo de reindustrialização e desenvolvimento econômico e social daqui, que também passa por esse tema do hidrogênio verde. Aí, como sobrou esse tema, eu vou tentar falar um pouquinho do que eu parei para ler sobre isso. É uma agenda que está super fetichizada, de que vai ser a solução do mundo, mas que, como quem é que estava sentado aqui? Não, antes dele, o Jorge estava dizendo, mas tem 2 projetos só. Agora, tem 2 projetos só, porque não tem marco legal ainda. Só tem 2 projetos, eu até tinha que falar isso com o Jorge, mas não deu tempo. Hoje, só existem 2 projetos em funcionamento, o lá no Ceará começou a produzir umas partículas, mas é porque é tudo experimental, mas é porque não tem marco legal. Tem 2 marcos legais muito importantes que estão sendo discutidos no Congresso agora, nesse exato momento, nessa semana, inclusive. Passado o mercado de carbono agora, a agenda, inclusive o Lira já botou debaixo do braço dele lá, a agenda né, como é que chama? Agenda Verde do Congresso vai
a 1.000. E 2 desses marcos que estão sendo discutidos lá legais são o do hidrogênio verde e das eólicas offshore, que a gente só falava de petróleo offshore até então, mas hoje uma das grandes olhos desse capitalismo verde, ou dos investimentos estrangeiros, é pelas eólicas offshore. Ou seja, como é que se produz energia eólica com torres muito maiores do que essas que já estão, em alto mar, e aí com a justificativa de que produz menos impacto, não demanda terra, e também pode produzir mais, mas isso aí depois nós vamos discutir que, sim, tem muito impacto, tem muito problema, e temos que ver também onde é que é possível, onde é que é razoável. Mas o Brasil, sim, não sei se esse termo deve estar completamente errado, né? Mas como se chamava antigamente lá, menina dos olhos, sei lá. Mas o Brasil é, sim, um local onde o capitalismo tem olhado com muita atenção esses 2 termos, até mesmo porque um está ligado com o outro. Porque o hidrogênio verde, o chamado hidrogênio verde, ele não é necessariamente energia. Alguém estava discutindo aqui isso também. Isso não vai virar energia eólica. Ele pode até virar energia elétrica num grande processo de mobilização, se isso for vendido para a Europa, mas nós nem sabemos, através de amônia, e lá transformar em energia, mas nós nem sabemos se vai ser isso. A produção do hidrogênio verde é que demanda muita energia elétrica. Então, nós vamos ter que fazer um novo processo de produção, acelerar um processo de produção de energia elétrica gigantesco, que não necessariamente vai limpar, e aí aquela história da transição, que na verdade ela não transita, não necessariamente vai limpar a matriz brasileira, ou seja, provavelmente nós vamos continuar demandando gás, vamos continuar demandando uma parte do carvão para as termoelétricas e para os outros hidrogênios, mas nós vamos precisar produzir muito mais energia para poder produzir o hidrogênio verde, e aí com esse hidrogênio verde, é uma das possibilidades que se levanta a partir do marco regulatório, produzir um novo processo de industrialização aqui no Brasil, onde, e aí a fala do Haddad anteontem foi muito específica, foi interessante como isso, o Ademar pescou algumas coisas aqui, eu pesquei uma outra coisa que é estranha, mas ela tem um sentido em ser dito lá. O Haddad já apresenta ali uma disputa nesses fundos e na disputa por investimento com o México, para dizer, não, o Brasil tem muito mais capacidade de organizar um novo processo de produção de mercadorias, tem mais capacidade que o México, porque o Brasil vai fazer isso com energia verde. E a energia verde, boa parte disso, é o hidrogênio verde. O hidrogênio verde nada mais é do que isso, você transformar a partícula de ar, quebrar a partícula de água, utilizando energia. Hoje já se produz muito hidrogênio no Brasil, boa parte das indústrias, inclusive as daqui de São Paulo, usam hidrogênio, só que é o hidrogênio com gás, é o hidrogênio com carvão, é o hidrogênio com várias outras coisas, que é o hidrogênio azul e tal. Então, outra coisa, só reparar o que o Jorge falou aqui, é isso. Então, o Brasil aponta em 2 caminhos, 2 rotas desse tal desse hidrogênio verde, que nós temos desse hidrogênio, que podem ser estratégicas, mas aí tem muito a ver com qual modelo de reindustrialização que nós vamos optar, que é o hidrogênio verde, que é o produzido utilizando energia eólica, solar e fotovoltaica, e aqui vai ser praticamente só eólica offshore, quando ficar pronto lá, e o hidrogênio musgo, que esse capaz que está mais próximo, que o hidrogênio musgo é o que é produzido com o tal do biocombustível. E aí essa é uma outra agenda que não dá para a gente conversar aqui, mas que tem a ver com o debate que vocês metalúrgicos fazem, o combustível do futuro, o motor do futuro, mas também tem toda essa agenda do agronegócio de impor ainda mais o Brasil, essa rota da produção agrícola ser extremamente focada nos biocombustíveis ou nas commodities, e aí, de novo, tem todos os problemas que isso pode levar à soberania alimentar. E aí, eu já passei do tempo, não vou falar mais, mas agradeço a oportunidade. Obrigada, Daniel. Passou 5 minutos com o hidrogênio verde, hein? Já estava bem com a fala, e aí a explicação do hidrogênio verde, que foi polêmica mais cedo. Passo a palavra, então, para o Wellington Damasceno. Desculpa, o Wellington que estava. Agora apareceu o Haroldo, falei para ele, olha, está aí. Então, bem-vindo à tua casa, a casa do diretor. Obrigado. Ultimamente não tem sido, essa semana eu estou quase que fora dela. Bem, boa tarde, amigos, amigas, a todas e todos. Prazer fazer parte dessa mesa com pessoas tão queridas que há tempo eu não via, e pude assistir outros, né? O Ademar Mineiro, o Leandro, que estavam aqui também. Deu tempo de pegar um gancho da fala deles. Eu vou fazer um reparo no Aroaldo, ele estava correto. De verdade, nós estamos em negociação com a Volks, e é uma negociação que envolve os sindicatos das 4 Volks, então está o pessoal aqui do Paraná, São Carlos e Taubaté,
E é aquelas negociações, né? Ontem começou 8 da manhã, foi até as 10 da noite. Hoje a gente retomou às 8 e vai. E aí tem 20 companheiros lá esperando eu terminar aqui para ir para lá. Então já respondi aqui, estou chegando. Então ele não estava tão errado, E eu vou fazer até também um pedido de desculpa aqui para os companheiros Warley e Luiz Paulo, que eles prepararam uma apresentação muito bacana e que eu vou me abster de utilizar por conta do tempo, mas vou usar ela de guia, tá, Warley? Não precisa ficar bravo, que ontem à noite eu estava fazendo eles trabalhar, falando, poxa, vamos ajustar por aqui, não sei o que lá, mas ela é um bom guia. E claramente... Vai enviar para nós e a gente vai divulgar também. Ah, ótimo, então está resolvido, já vai ser publicizado melhor ainda. E claramente que eu pretendo nesse roteiro pegar muitos pontos que foram mencionados. Aí eu acho que vale muito mais a pena falar também do que os sindicatos têm feito nesse debate da transição. Eu vou falar da transição para poder entrar na discussão da transição justa e etc. Porque esse talvez seja um grande ponto, né? Tá muito midiático o debate ou da transição tecnológica, ou da transição energética, ou da transição tecnológica e energética, né? Mistura tudo junto, mas ninguém fala, salvo nós, da questão da transição justa, seja ela tecnológica, seja ela energética. Então, esse talvez seja o principal ponto dos sindicatos hoje. Primeiro, se apropriar da pauta, porque também, se a gente não saber do que a gente está falando, não tiver noção do que é o debate, o que são os empregos verdes, o que é a transição energética, qual que é a importância da transição tecnológica, para onde o mundo está caminhando, a gente vai ter uma dificuldade enorme de se posicionar, seja perante governos, seja na discussão das convenções e acordos coletivos. Esse é um ponto importante a ser debatido aqui. Que tipo de transição que nós estamos falando de fazer? E que tipo de emprego que nós pretendemos ter nessa discussão? E qual tipo de apoio das políticas públicas nós dependemos de ter para que isso aconteça? Então, não é... E eu quero só fazer um destaque, né? Porque nessa negociação da Volks, nós estamos discutindo investimento numa plataforma de produção de veículos híbridos no Brasil. Mas outros também estão anunciando a produção de veículos elétricos híbridos no Brasil. O ponto é, que tipo de plataforma o Brasil será nesse tipo de discussão? Porque nós vamos ser mero importadores de veículos dessas novas tecnologias ou desses novos modais de propulsão veicular, ou nós vamos ter capacidade de pensar o produto que é mais adequado para a realidade brasileira. E isso tem muito a ver, eu não sei se foi discutido e qual o grau de profundidade que foi discutido, tem muito a ver com a discussão dos próprios acordos que serão feitos entre os blocos comerciais. O acordo União Europeia-Mercosul, acho que tem um ponto pesadíssimo dentro dessa discussão. O quão barato vai ficar trazer o carro elétrico da Europa e ser empurrado para o mercado brasileiro, que não necessariamente está adaptado ou precisa fazer a mudança para o carro puramente elétrico. Então, esse é um ponto importante dessa agenda. Então, o que os sindicatos, e principalmente eu vou falar aqui pelos sindicatos metalúrgicos do ABC, a gente tem estruturado? Primeiro, a gente começou num debate lá do que era a tal da indústria 4.0, para onde ia essa discussão. Acho que foi esse grande ponto que a gente começou a discutir a transição. Não, então, os sindicatos precisam se apropriar do debate e discutir qual o papel das políticas públicas pensando na realidade do Brasil. É necessário dar um salto tecnológico, porque se a gente não der o salto tecnológico, nós vamos ficar para trás, vai ficar com aquela indústria de menor valor agregado, mais poluente, e que à medida que o maquinário for ficando mais barato, a mão de obra vai sendo eliminada de todo jeito. Ou a indústria vai morrer porque não tem condição de discutir globalmente. Começou aqui o nosso debate sobre a discussão da transição. Depois, onde produzir os equipamentos e os componentes dessa transição tecnológica? Se é necessário fazer o salto, que tipo de salto nós vamos fazer e que tipo de produção nós vamos ter no Brasil? Depois entra, e aqui para nós no ABC, né, a indústria automotiva é muito forte, claramente que o debate do veículo elétrico ele veio muito forte. Né, o professor até mencionou sobre o carro elétrico, a combustão, a comparação. Se a gente pegar só a força motriz, só a parte de motor, né, Eric? O Eric produz motor lá em São Carlos, é 60% menos componentes um motor elétrico comparado a uma combustão.
Agora, quando você tem um carro elétrico, dificilmente você vai ter aquele monte de peça plástica que a gente usa, aquelas butoeiras que vem num painel de um carro mais básico, ele já não é, já é lá na telinha, LCD no centro do carro, o odômetro não é mais ponteiro, ele é todo virtual, então muda muito no carro também. Mas a comparação básica é só olhar para o Eric e falar: Eric, é elétrico, 60% daquela fábrica de São Carlos lá está fora da discussão, porque é 60% menos componente. Isso a fábrica, imagina a cadeia produtiva. Então, para a gente evitar o caso emblemático que a gente fala aqui na nossa região, que é a Brosol, quando deixou de fazer carburador, né, os carros mudaram, continuou produzindo carro, continuou vendendo carro, mas a Brosol fechou. Então, qual a discussão? Oi? Aí, tá vendo? E se a gente for fazer um mapeamento de empresas que fechou com a transição e evolução dos motores, né, a lista é enorme. E quantos empregos se perderam pelo caminho? E quantas empresas conseguiram, de fato, fazer uma reconversão? Porque aqui também tem um debate que depende de políticas públicas. Dificilmente uma empresa vai fazer uma reconversão produtiva, ela por ela mesma. Quem produzia carburador não está pensando em produzir itens de injeção eletrônica. Está pensando em produzir carburador e está pensando que o carburador sempre vai existir, até uma hora que para de existir. Então, depende de um debate de políticas públicas, até para garantir o financiamento dessa transição, o financiamento da reconversão e a garantia de qual política o Brasil vai avançar. Porque não adianta querer fazer uma reconversão para um setor que o Brasil não vai apostar. Então, esse ponto da discussão do carro elétrico, do carro híbrido, também nos forçou a olhar essas realidades e pensar como fazer uma reindustrialização a partir de uma reconversão de parte do parque industrial que nós já temos estabelecido e com, né, o conhecimento dos trabalhadores que nós já temos aqui. E eu mencionei essa questão da eletrificação no Brasil, porque nós também precisamos discutir a reindustrialização a partir das nossas necessidades e dos nossos potenciais. A discussão da industrialização por missões olha muito essa discussão das nossas necessidades. O Brasil tem necessidade, tem déficit, né, habitacional, então é possível fazer uma reindustrialização olhando para a construção civil. Nós temos déficit no saneamento, nós temos necessidade de olhar o setor de saúde, né? Peguei aqui o Ademar falando sobre o complexo industrial de saúde. Nós temos potenciais em energia, né, apesar de tudo que o Gaio já falou, mas a energia é um potencial que o Brasil tem e que pode discutir olhando claramente a discussão da descarbonização e da sustentabilidade ambiental. É possível combinar as duas agendas. As agendas não se anulam e elas não são concorrentes. O Haddad também falou que é a primeira vez que estava o ministro da Fazenda e uma ministra do Meio Ambiente no mesmo painel e falando de forma afinada. Então, esse também é um bom exemplo do que é possível construir quando você tem um governo que dialoga e, principalmente, escuta as demandas da classe trabalhadora. E, quando a gente fala do carro elétrico, de novo, o elétrico tem uma série de problemas. Como a gente faz essa transição para a eletrificação? Sendo que a gente tem ainda muitas dúvidas. Uma delas, sem querer me aprofundar no assunto, mas o que a gente faz com a bateria do carro? Qual é o descarte dela? Qual que é a reutilização dela? Qual o tempo que aquele carro dura? Quando precisar trocar a bateria, o que eu faço com o resto do carro? O celular a gente descarta. Antigamente a gente trocava a bateria. Não sei se vocês vão lembrar, ou se eu estou já entregando também idade, né? Mas a gente trocava. Agora não tem mais como separar isso aqui. A bateria não separa do carro, ela é o assoalho do carro. O que a gente faz com o carro depois de 8 anos? Então, tem uma série de discussões que a gente precisa evoluir ainda sobre a eletrificação. Agora, no Brasil, a gente tem um problema da dimensão continental. Nós não vamos ter infraestrutura para colocar eletropostos em todos os lugares desse país. Tem lugares desse país que nem o posto de combustível tem. Então, como a gente pensar que vai ter lá o eletroposto? Qual a segurança que a gente vai ter de rodar com o veículo elétrico e ter condições de chegar nos lugares? Qual o modelo de negócio que vai ter? O posto de combustível, você encosta lá, o frentista põe, 5 minutos você está liberado. Você vai ter um carro que você vai demandar lá 1 horinha para ter uma recarga suficiente para você ir para outro lugar. Qual o modelo de negócio que vai ter lá naquela operação? Vai ter fila esperando 1 hora cada um? Essas respostas ainda não estão dadas. Então, a gente tem oportunidades a partir daqui. A discussão, né, que o Daniel mencionou
sobre o híbrido, utilizando o etanol, no nosso caso, né, esse debate que a gente está fazendo, nós estamos olhando o quê? O potencial de descarbonização, o potencial brasileiro de desenvolver tecnologia e a capacidade de a gente transitar, aprender a lidar com a eletrificação, que está claro, o mundo está caminhando para isso, tem uma disputa geopolítica sobre a necessidade, principalmente de alguns países, né, de se tornarem mais independentes do petróleo do ponto de vista de transporte. Vai acontecer, a China tem 1/3 do mercado, acelerou a eletrificação, o restante vai acompanhar. Então isso vai chegar no Brasil, hora ou outra. A gente precisa aprender a lidar com a tecnologia, mas enquanto a gente aprende a lidar, qual o passo que a gente dá? Como a gente capacita os trabalhadores? Então, eu volto nesse ponto, né? Os trabalhadores, os sindicatos, as representações precisam ter clareza do que é o debate da transição. Precisam ter claro o debate da disputa geopolítica, seja pelo petróleo, seja pela dependência de algum tipo de combustível, né? Por que ninguém quer produzir carro a etanol no resto do mundo? Porque só Estados Unidos e Brasil produzem etanol. Ninguém quer... Hoje depende de 20 países que produzem petróleo. Não vai trocar 20 por 2 que produzem etanol, e se o açúcar estiver valendo a pena, não vai nem produzir o etanol, porque vai produzir o açúcar. Então também tem essa questão aqui, como a gente regulamenta para garantir o etanol no final das contas, se for uma opção do governo brasileiro. Como a gente faz essa industrialização por missões, de fato, melhorar a condição de vida da nossa população. Se a gente está falando que aqui a gente consegue atender demanda por saúde, demanda por alimentos, demanda por bebida, demanda por energia, demanda por habitação, saneamento, então a gente tem um espaço grande para crescer e para reindustrializar o país a partir de conhecimento que nós já temos e uma indústria que a gente não precisa, né, entrar nessa discussão da neocolonização, apesar de a gente estar nela, né? Hoje em dia o que a gente faz nós somos um grande exportador de minério de ferro, nós somos um grande exportador de soja e milho a granel, um grande exportador de petróleo cru, apesar da gente ter condição de todos esses que eu mencionei, e os que eu não mencionei, da gente industrializar no Brasil e gerar, né, agregar valor ao produto no Brasil. E para ir caminhando aqui para os finalmente, porque tem a questão eu quero dar um exemplo de uma experiência que eu acho muito positiva, e não é para ela ser, né, um marco e virar referência nos demais, mas é o que a gente já está tendo condição de fazer nas discussões que a gente aponta para o futuro, as negociações que vêm sendo feitas aqui. Poderia dar exemplo da Mercedes, poderia dar exemplo da Volkswagen, mas vou pegar a Scania, que eu não vi ninguém da Scania aqui, então é mais fácil falar de quem não está, certo? Então, a Scania aqui fez uma grande negociação de investimento na linha de produção. Quem visita a Scania aqui em São Bernardo e visita a matriz da Scania na Suécia, vai ver que aqui a linha é muito mais moderna do que lá na matriz. E eu fui na matriz da Mercedes na Alemanha, essa linha da Scania em São Bernardo é muito mais moderna do que a da Mercedes na Alemanha. Qual foi a discussão e a negociação com o sindicato? Porque quando você mecaniza a linha, automatiza a linha, insere elementos da indústria 4.0, o primeiro pensamento e a primeira lógica, claramente, os trabalhadores vão sobrar. Então você vai gerar excedente de trabalhadores, vai demitir trabalhadores. E o processo de negociação que aconteceu aqui foi de um prazo para transicionar e implementar essas tecnologias, uma requalificação de parte dos trabalhadores que estavam na produção, que ia ser atingido, ia ser eliminado, e eles passaram a executar tarefas, as novas tarefas, né, inclusive tarefas que tiveram salários readequados, esses trabalhadores passaram a ganhar mais, e você não teve desligamento na empresa. Então, é um exemplo de uma negociação bem sucedida de transição, que tem exemplos em outros lugares do mundo. A gente foi lá discutir na Alemanha o que o IG Metall estava pensando referente à indústria 4.0. Eles falaram muito sobre transição, tempo, né? Essa transição exige tempo para você fazer a adaptação, a preparação dos trabalhadores e a inclusão dele nos novos métodos, nos novos processos e tudo mais. Não são todas as empresas que vão conseguir comportar o mesmo número de trabalhadores. Então, qual é o novo setor que a gente vai gerar para esse trabalhador poder ser realocado? A gente sempre fala, vai trazer uma linha nova lá da Europa aqui no Brasil. Então, vai desempregar no Brasil e vai gerar emprego na Europa. Nós não temos condição de parte desse processo fazer no Brasil.
Então, essa discussão da reindustrialização por missões, de olhar os potenciais que nós temos no Brasil, a relação principalmente com a academia, para a gente gerar ciência, tecnologia, inovação no Brasil, e a capacidade dos sindicatos negociarem e discutirem políticas públicas com o governo, que possam fazer o debate, a implantação de políticas e o fomento dessa discussão, utilizando inclusive os fundos que o Daniel mencionou, eles são extremamente estratégicos. Eu não vou gastar 5 minutos para falar de hidrogênio verde como o Daniel, mas vou gastar 2,5. Porque, no nosso ponto de vista, a gente tem uma oportunidade grande de olhar o hidrogênio verde no sentido de gerar conhecimento e tecnologia no Brasil. Então, como é algo ainda que está sendo pensado, discutido no mundo, mas tem uma demanda global por isso, nós sermos pioneiros no debate dessa nova tecnologia. A gente discutir como fazer isso. Agora, não serão empresas que vão investir nisso, porque é muito caro. O desenvolvimento, a eletrólise e tudo mais, é muito caro. Então, depende de parcerias com FINEP, com FAPESP, com recursos lá do Rota 2030, para impulsionar, né, de fato, o Estado entrar como indutor dessa discussão, e o Brasil ser pioneiro em algo que ele pode, de fato, dominar e exportar a tecnologia. Com todas as preocupações que o Daniel colocou e que nós concordamos, nós temos acordo, não há que se falar em crescer, industrializar, destruindo. Agora, para encerrar, a nossa sustentabilidade ela tem que ser sempre social, então preservação de emprego, qualificação profissional, transição justa. Ela precisa ser econômica, porque a conta precisa pagar, alguém precisa financiar e alguém precisa fazer o produto girar lá na frente, e ela precisa ser ambiental. Não dá para a gente pensar em reindustrializar o Brasil como foi a industrialização da década de 80. Não adianta a gente querer ligar um monte de chaminé aqui, condições insalubres para os trabalhadores, condições que mutilam e que pagam muitas vezes mal. A gente precisa olhar quais são as novas tecnologias que agregam valor, que demandam mais qualificação, mas que tenha também o rendimento dividido com os trabalhadores. Obrigado, companheirada. Grande abraço. Obrigado, Wellington. Ótimo. Eu acho que vamos tentar, se há alguma pergunta realmente muito importante que vocês não queiram deixar de fazer, eu abro para 1 ou 2 perguntas. Se não, eu também anotei algumas das propostas que saíram daqui, eu acho que é importante que fiquem bem para o conjunto. Então, vou me permitir ler para ver se também com isso podemos fechar. Primeiro, foi dito que os sindicatos, em várias formas, né? Mas eu anotei dessa forma, enfim, os sindicatos se apropriem do tema da transição. O Wellington acrescentou tecnológica, ou de inovação e energética, mas na necessidade de se apropriar. E é uma coisa que estamos dizendo desde manhã. O que você falou, de os sindicatos, os setores trabalhadores se apropriar, e outros setores brasileiros, se apropriarem desta questão da discussão da transição energética e tecnológica, que você acrescentou. E já de manhã tínhamos conversado um pouco. Outra proposta foi, em algum momento foi dito que essa foi uma proposta que a Rebrip vai tentar recolher, vamos ver se é possível, de fazer talvez um seminário específico para o tema da transição energética. Nós já temos 2 seminários planejados para fazer mais ou menos o que fizemos aqui e o que fizemos no Rio, no Norte e no Nordeste. E alguns de vocês vão ser da nossa partida, porque temos que armar as mesas lá, etc. Então, é interessante que possamos assumir essa ideia de uma proposta específica de transição energética e tecnológica. Outra questão que foi colocada aqui foi, o Nelson falou, incluir a transição justa nas negociações coletivas, né? Que esse seria também outro passo, se apropriar para já começar a incluir nas negociações, né? Que são muito poucos os sindicatos que até agora o fazem. E outra que 2 mais que eu peguei, aproveitar os fundos, como os que foram lançados pelo governo essa semana, o Haddad lançou em Nova York, fundos de adaptação, que os sindicatos, os setores poderiam também aproveitar e ver de que maneira podem utilizar esses fundos, né?
Então, isso também seria interessante. Um pouco na ideia do fundos, talvez, da Amazônia, que muitas organizações também ambientais utilizam, não é a mesma coisa, mas um pouco a ideia de também disputar que temos recursos que podemos utilizar no sentido das transformações que a gente quer atingir. E, por último, o Daniel também colocou pautar o governo para o Plano Nacional de Transição Justa. Essa me parece que também é uma proposta que, de alguma maneira, sintetiza a possibilidade de incidência dessa mesa em um caminho. No conjunto do seminário saíram muitas mais propostas. Eu, se ninguém quer conversar, comentar ou falar alguma outra coisa, diria que nós tivemos um dia muito interessante, muito produtivo, nós gravamos tudo, vamos fazer disso um material que depois se possa aproveitar de alguma maneira aqui mesmo na região, nos sindicatos que estiveram presentes e outros que não puderam estar hoje, mas eu acho que colocar este tema da reindustrialização, aprofundar todos estes debates que traz concomitantes, né, porque tem climático, ambiental, fora o climático ambiental, a tecnologia, da digitalização, enfim, tanta coisa que tem, o emprego, as questões da sustentabilidade que são fundamentais, enfim, todas essas questões eu acho que foram muito colocadas hoje, muito importantes. Volto a dizer uma coisa que falei de manhã, a questão do acordo União Europeia-Mercosul também tem que entrar no nosso radar, como diz o Wellington, é um risco, é uma coisa que pode trazer, se aprovasse. Hoje o Lula deu outra dribladinha ali nesse acordo, novamente, empurrando com a barriga, para ver se ele vai em frente, né? Vai em frente no sentido de postergar essa discussão e poder, inclusive, negociar algumas outras coisas, se é que vai ter que, em algum momento, mas, enfim, né? Então, o acordo. E um tema que continua custando a sair é pensar regionalmente. Não podemos pensar no processo de reindustrialização brasileira sem pensar na região, sem pensar nas cadeias que se complementem, sem pensar um mercado ampliado, sem pensar, enfim, o conjunto da possibilidade de criar um mercado e uma escala para a produção. Então, finalizo por aqui, não sei se faltou alguma coisa, mas seguiremos os debates. E queria muito agradecer ao sindicato pela casa, pela bonita, emocionante casa que vocês têm, que realmente nos deixou todos esta manhã chorando aqui, porque estamos aqui neste espaço que foi tão importante para a história brasileira. Agradecer muito a casa, agradecer à Industrial, à CUT, aos sindicatos, às outras centrais, tem, não sei, um pessoal também da Força Sindical, agradecer a todos que estiveram presentes, ao GES, enfim, e a própria Rebrip, que também fez a sua parte. Então, chamamos a continuar esse debate e continuamos nesse caminho de voltar a ter soberania, autonomia sobre os destinos da nação. Obrigada.